Eu sou André Piazza, produtor do Octanage. Eu sou André Seco Richter, cofundador da Auster. E esse é o Aventureiros, explorando negócios na economia colaborativa. Bem-vinda e bem-vindo ao Aventureiros A004, nosso estudo de caso do Couchsurfing. Hoje vamos cobrir contexto, história e evolução dessa empresa, dashboard do negócio atual e desafios futuros dessa empresa. André, seja muito bem-vindo. Você gostaria de começar falando a respeito do Couchsurfing, o que é e como começou? Legal, obrigado. Bom, o Couchsurfing é uma plataforma onde as pessoas têm a oportunidade de se hospedar na casa de outras pessoas, sem custo, e poder conhecer e ter experiências em diferentes lugares, né? O Couchsurfing é o predecessor do Airbnb. Então, antes de surgir o Airbnb, já tinha o Couchsurfing. Ele surgiu no ano de 99, mas ele começou a operar em 2003. A expressão Couchsurfing é exatamente uma expressão que remete à experiência que o usuário vai ter. Começou tudo com as pessoas dormindo no sofá da casa de outras pessoas, né? E a partir disso começou já esse processo de experiências e de colaboração. É legal falar do Couchsurfing pela época que ele surgiu também. Em 2003 era um ano com uma internet ainda bem mais simples. A gente não tinha a opção de conectar na internet com tanta qualidade de aparelhos móveis. Na verdade era impossível, né? A gente ainda precisava do computador, então o aparelho mais móvel que a gente tinha naquela época era um notebook. E só em 2007, com o surgimento do iPhone, é que a gente começa a ter a oportunidade de conectar de qualquer lugar. O que acontece? Assim como o Wikipedia, a Amazon, quando surgiu, e também o Craigslist, a capacidade de interação era muito menor. Então, eram negócios extremamente disruptivos para a época que eles surgiram, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, é um negócio estimado em mais de 15 bilhões de dólares. Então, continua tendo um valor de mercado gigantesco e as pessoas continuam interagindo. Teve até um outro momento que a gente conversou, né, Piazza, que foi uma live no Instagram, onde eu relacionei o Couchsurfing com o Airbnb como concorrentes e algumas pessoas comentaram que não faria sentido. Concorrente direto, de fato, ambos não são, mas tem uma certa relação a partir do momento que são para as pessoas que querem viajar e ter experiências com pessoas do local. A questão é, o Airbnb ele visa renda extra para quem aluga e venda e garante um benefício de exclusividade e privacidade para quem está locando aquele espaço. No caso do Couchsurfing, não. O Couchsurfing ele visa experiência e interação de forma muito intensa. No Airbnb, a tendência é que as pessoas não estejam na sua residência no momento da locação. No Couchsurfing, muito pelo contrário, as pessoas estão disponíveis para receber aquele hóspede e interagir com aquele hóspede o máximo possível durante esse curto período. Então, não sei o que tu quer falar, qual experiência tem e agregar nessa parte, Piazza. De fato, eu tive algumas experiências com o Couchsurfing depois que eu me mudei para os Estados Unidos. Isso foi lá por 2007, 2008. Me chamou a atenção justamente por essa possibilidade. A possibilidade de ficar em locais sem a necessidade de hotel e ter uma experiência mais local, inclusive interagir com a pessoa que estivesse te recebendo e poder conhecer mais do local com um pouco mais de estrutura para aquela visita. E tive vários amigos meus que vieram para os Estados Unidos e viajaram em diversos locais e acabaram ficando em locais que não tinham mais a possibilidade de reserva pela rede hoteleira, porque a rede hoteleira estava lotada, acabaram ficando através do Couchsurfing e tiveram experiências muito boas. Então me chamou a atenção por conta disso e, inclusive, eu durante algum tempo tentei, inclusive, fazer o papel de host. Mas acabou não dando certo porque o esquema ele era baseado em oferta e demanda, né? Então tu ofertava o local, batia foto, descrevia, então tu tinha que descrever
o local em que a pessoa ia dormir e colocar fotos para adequar. E as pessoas submetiam pedidos para ficar no local e tu poderia declinar ou não. E tinha até um Legal. sistema de pontos, né? Então, nesse sentido, a minha experiência foi curiosa porque os pedidos que eu recebi não me senti confortável em botar aquelas pessoas para dentro de casa e logo depois, em seguida disso, os meus interesses aí foram para um outro lado. Acabei não vendo mais o site do Couchsurfing. Devo ter um login lá, mas nunca mais entrei lá, André. Sim, legal. Pois é, o Couchsurfing ele surge quando o Casey Felton tenta se hospedar na Islândia, não consegue, e aí ele lança um e-mail para vários estudantes da Islândia pedindo para ficar em algum lugar, e um deles responde. Aí ele percebe que tem uma demanda de mercado para isso. E não bastasse isso, o Couchsurfing ele é um negócio basicamente sem fins lucrativos, onde a única forma de remuneração do negócio, geração de receita própria, é tu pagar $20 e tu ter um usuário verificado, que na verdade permite ir para lugares e ficar na casa das pessoas com mais facilidade, porque teoricamente tem o aval da rede, o aval do sistema para estar buscando um lugar, né? O negócio surgiu em New Hampshire, nos Estados Unidos, e hoje ele ele ainda é um site focado na experiência, que segue essa linha por uma questão ideológica, não é por uma questão de que não pode pivotar ou não pode mudar, eles simplesmente acreditam nisso. Assim como o Wikipedia acredita no sistema deles e assim como o Craigslist acredita também no sistema deles. É engraçado que a gente vê 3 empreendedores muito focados na questão da filantropia e da colaboração em alta intensidade, né? Bem curioso mesmo que o Airbnb foi algo que foi de ideia para um negócio e inclusive explodiu de forma violenta ao redor do mundo, né? Desrompeu toda a estrutura hoteleira. O Couchsurfing veio muito antes, mas por uma questão ideológica e por uma questão muito voltada à comunidade e a forma como as relações iam acontecer, eles optaram por não monetizar, de forma até que as finanças deles hoje não são exatamente as melhores, né? Eles têm dificuldades, inclusive, em se manter e manter, inclusive, a estrutura de servidores que dá suporte ao sistema. Se eu não me engano, eles continuam atuando com voluntários ainda. É por aí, André? Exatamente. Eles têm algumas coisas bem atípicas, eles continuam atuando com voluntários. A geração de receita anual deles é basicamente $3 milhões. Então, é muito baixo, né? A gente está falando de menos de $300 mil mês na operação de geração. E de investimento, eles têm um investimento de basicamente $22,5 milhões que já levantaram, né? Desde 2007. Porque 2007 eles nem geravam lucro, então não tinha a menor condição deles se manterem. Era totalmente colaborativo, era totalmente voluntário, era uma organização, né? Uma organização sem fins lucrativos. E é legal perceber alguns desafios que o negócio teve, que foi, eles tiveram uma perda de dados gigantesca no ano de 2006, e isso quase encerrou com a operação do Couchsurfing, e 10 dias depois eles voltam para o sistema, entram em contato com a rede e dizem, não, a gente vai continuar, a gente pede desculpa pelo que aconteceu, a gente vai tomar mais cuidado e segue o jogo. E aí é exatamente nessa virada que eles começam a gerar lucro e ter receita, porque eles precisam achar uma forma de se monetizar, né? E um outro desafio também que é interessante é que tem pouquíssimos casos de más experiências divulgados na rede do Couchsurfing. Um negócio tão colaborativo, um negócio voltado tanto para a coisa da experiência, e acaba tendo tão poucos casos, né, sendo relatados, né? E porque eles são de fato muito cuidadosos com essa operação e como é que as coisas vão acontecer e o tempo de interação que as pessoas têm para se conhecer. Vide o teu exemplo que tu conversou com várias pessoas e nenhuma delas te efetivou o convite de ficar na tua casa, né? Não te passou a garantia ou a segurança necessária para isso.
Exato. Eu acho até que essa parte aí, o grande legado do Couchsurfing para nós foi justamente de perceber que o modelo de avaliações é algo muito importante na construção de confiança no sistema. Então, como era tudo baseado na base da confiança, as pessoas vinham a mim porque elas tinham uma avaliação positiva de outras pessoas. Então, as pessoas podiam escrever reviews a respeito de mim e era como dizer, não, esse cara é legal, esse cara vai te tratar bem, esse tipo de coisa, né? Eu escrevi várias avaliações para as pessoas em 2007 e eu lembro que era a primeira vez que eu estava fazendo isso. Falei, que interessante isso aqui, posso avaliar a pessoa. Então, peguei amigos meus e coloquei ali, essa pessoa é legal, essa pessoa viaja o mundo, essa pessoa isso, aquilo e tal. E, então, isso aí eu acho que foi o grande legado, que foi adotado por outros sistemas. Vamos colocar Airbnb, acho que é um exemplo fácil nesse caso, mas o próprio Uber, outro exemplo que está aí nas massas, o próprio esquema da Amazon de avaliação de produtos também vem muito daí, e eu consigo até lembrar de outros negócios de internet que surgiram baseados com isso, de se dar conta que as avaliações eram a base de um sistema de confiança, porque usuários diferentes poderiam começar a confiar e colocar avaliações. Isso é bem específico a respeito disso. Então, eu lembro que o Couchsurfing foi um dos pioneiros nesse sentido e é o que traz a confiança no sistema deles e é o que leva a esse resultado que tu mencionou, pouquíssimas reclamações. Embora eu tenha algumas histórias aí que eu tenho ouvido de outras pessoas, são coisas menores que não vieram a público, mas que são naturais dentro desse sistema de confiança e tudo mais, né? De qualquer forma, por ser uma coisa maciça e por estar aí há mais de década, realmente chama atenção porque o percentual é muito, muito baixo. Exato. A questão do rating, a primeira empresa digital, né, focada na internet, de comércio ou de marketplace, interação com os usuários, que teve o rating foi a Amazon, né, já em 97. Mas era muito mais o rating do produto, né, e comentários e resenhas e sinopses dos livros e dos filmes e tudo mais, dos produtos que ele tinha. Com a questão do marketplace, que eles implementaram depois, veio muito a questão de tu validar quem está vendendo ali, né? E realmente a Amazon não foi a pioneira, mas vinha isso já do Couchsurfing, e de certa maneira vinha isso também do Wikipedia, né? Que é exatamente isso. A base, o primeiro princípio e o primeiro valor da economia colaborativa é a confiança. Se tu olhar vídeos sobre sharing economy no YouTube, no TED, todos eles vão falar de confiança como algo essencial para esse sistema funcionar. Então, vídeo exemplo da Áustria. A Áustria é baseada em confiança. Já tiveram campanhas de pessoas que acreditavam que iam arrecadar muito bem e não arrecadaram porque provavelmente a rede de contatos dela não botava tanta fé assim naquele objetivo que ela tinha. E ela, enfim, acabou não tendo sucesso nas campanhas, né? Na campanha dela, né? Algumas campanhas isso aconteceu. Então, isso mostra como eu como plataforma não preciso necessariamente preocupar com o julgamento, porque o sistema vai julgar e vai fazer a avaliação do que vale ou o que não vale a pena investir, né? E, bom, dentro disso, tem algumas situações, como tu falou, de pessoas que tentam usar o Couchsurfing de forma inadequada, mas o sistema ele automaticamente ele se protege disso, que são as pessoas fazendo grandes pesquisas, grandes buscas, lendo muitos relatos e vendo pelo nível de comentário na hora da conversa para que lado vai, né? Então isso acaba sendo evitado. E uma curiosidade bem interessante é que apesar dos valores financeiros do Couchsurfing não serem grandes, os outros números de negócio são muito impressionantes. Então, são mais de 15 milhões de membros, 400 mil hosts em 230 mil cidades. Então, são números bem impressionantes de como engajamento e comunidade, quando são bem feitos, independente da geração de caixa, geram um impacto muito forte, muito intenso, né? Então, isso beneficia o Couchsurfing, diferentes operações, e manter o seu ideal de ser uma empresa focada em experiência e o menos onerosa possível para quem utilizar, né? De fato,
chama atenção, e eu acho que é um comentário excelente aí que tu falou, é justamente sobre a característica da economia colaborativa, é baseado na confiança. E como tu tem vivido e experimentado isso na Auster, então é uma coisa muito consistente, e é um dos motivos pelo qual a gente está fazendo essa série chamada Aventureiros, que é para justamente a gente ir descobrindo através de exemplos e estudos de caso, essas coisas que são realmente relevantes na economia colaborativa e que tu vive no dia a dia na Auster. Exato, exatamente. Até a semana a gente teve dois cases bem legais, assim, que um foi uma pessoa atingindo 103% do objetivo dela no último dia. As pessoas começaram a perceber que o negócio ia acontecer e aí fizeram questão de fazer parte. E é engraçado que quanto mais perto de atingir a meta chegou, menos valor entrava. Assim, o valor por pessoa era menor. Ou seja, eram pessoas que iam colocar 20, 35, 15 reais, 50 reais, que antes estavam inibidas, porque achavam que não ia fazer diferença. E quando viram que faltava 300 reais, 250 reais, viram que aquilo faria diferença. E aí colocaram. E uma outra campanha que acabou, a gente mandou uma imagem, um frame de agradecimento num grupo de WhatsApp, que era específico daquela modalidade, e no momento que a gente mandou, uma pessoa disse, olha, eu me passei e eu quero saber se ainda tem como, porque se ainda tiver como eu quero ajudar. E a campanha tinha atingido 97% até ali. E quando a gente disse, não, pode apoiar, a pessoa foi lá, fez o apoio, a campanha passou para 101%. Então a pessoa teve lá 60 dias para fazer o apoio dela, não fez, quando viu que ia passar, senso de urgência, pum, foi lá e fez. E aí, duas campanhas que acabaram na mesma semana com mais 100%, uma de 6 mil reais e a outra de 13.100 reais, ficou em 13.400. Aham. Tá? Aham. Então, é exatamente isso. As pessoas terem confiança de que aquilo vai chegar no final e que vai ter sucesso. Porque é impressionante como as pessoas não querem estar vinculadas a más experiências. Sejam elas quais forem. Seja uma experiência no Couchsurfing, seja uma experiência no Airbnb, seja uma má experiência no Uber, principalmente quando ela se torna pública. Ninguém quer dizer que fez parte de um projeto ou de uma campanha ou de uma situação que foi um fracasso e que foi comentários negativos ao redor daquilo, né? Isso explica muita coisa no Brasil em termos de eleições, né? Votar no candidato que vai ganhar, se sentir parte do time campeão e tudo mais, é uma força muito, muito forte em determinadas culturas, né? Eu vou falar por base a gente está falando um pouco de campanhas agora, da minha experiência de Kickstarter, eu realmente não teria problema, por exemplo, em apoiar uma campanha que não conseguiu fundos. Não me sinto perdedor, não me sinto nem, na verdade, que nem eles foram perdedores, né? Eu fico mais curioso por saber por que não aconteceu, os motivos e tudo mais. De qualquer forma, é bem interessante que tu tá percebendo que tem essas forças por trás do comprometimento das pessoas e que tu, como plataforma, na verdade, tem que explorar para justamente conseguir angariar os fundos da forma mais rápida possível, né? Não sei se, inclusive, esse é o teu objetivo e tudo mais, mas, assim, de uma distância é o que me aparenta que seria o teu objetivo como plataforma. Exato. O quanto antes tu arrecadar, melhor. O mais importante, na verdade, é a consistência, mais que velocidade. Aham. Então, tu manter aquela campanha entrando dinheiro todo dia é muito mais efetivo, muito mais eficiente, né? E daí, trazendo para o Couchsurfing, para a gente não perder o fio da meada, para o Couchsurfing é fundamental que interações positivas sejam relatadas no site com a maior frequência possível para ter sempre a sensação de que o negócio só melhora. Porque quando tu trabalha com confiança, tu trabalha com experiência e tu trabalha com interação das partes e tu apenas como intermediador, Aham. é fundamental que aquilo vá para o sistema e apareça para todo mundo. E quanto mais intensa for a troca de informações positivas, mais confiança gera e menos tu te vincula às más experiências. Que interessante isso aí. Muito interessante isso aí. Que é criar essa sensação é uma coisa importante no atingimento. Para mim é uma coisa super interessante porque tá mostrando que as pessoas respondem a esse tipo de coisa, né?
Exatamente, tanto que quando uma campanha de financiamento coletivo ela atinge 100%, a alegria e a comemoração chama atenção. Quando a campanha não atinge 100%, por mais que ela tenha atingido o objetivo, ou parte do objetivo e aquilo vá se realizar, é uma frustração muito grande. Porque ninguém larga para uma maratona, ninguém pega um avião para uma viagem de férias com a expectativa de que aquilo não vai ser uma boa experiência. Então, quando tu começa uma campanha de financiamento coletivo, tu imagina que o que tu está fazendo vai tirar a melhor experiência possível. As tuas expectativas são todas no sentido superlativo ou pelo menos satisfatório do negócio. E quando tu vai para casa de alguém num couchsurfing, o que tu imagina? Tu imagina o estereótipo da casa bonita, tu imagina o estereótipo da casa agradável, tu imagina o estereótipo do hostess simpático, fisicamente bonito, ou pelo menos interessante intelectualmente, seja o benefício que tu buscar, né? Quando isso se perfectibiliza, ótimo, tu tem uma ótima experiência e tu relata da melhor maneira. Agora, quando tu tem uma experiência ruim, pegar um Uber onde o motorista tá mal-humorado, onde o motorista dirige com pressa, porque parece que tu é uma carga sendo transportada e não alguém para ter uma experiência, tu acaba dando um rating ruim, tu acaba te frustrando. Muito mais relacionado à tua expectativa do que às vezes de fato foi aquele processo. De fato. Eu percebo isso com clareza. Eu andei pegando muito Uber aí nos últimos meses e me chamou a atenção que a plataforma sempre pede para fazer a avaliação no final da corrida e eles também estão me avaliando, né? Então, primeiro ponto, eu tenho aquele rating de 5. Então, para mim foi importante entender o que fazia parte da avaliação para não criar nenhum agressor, né? Para não cair o meu rating de 5, que eu estou muito feliz com ele. Né? E a segunda parte foi justamente na hora de fazer a avaliação, criar o meu próprio sistema de avaliação que seja justo e que seja alguma coisa que eu possa aplicar sem ficar pensando muitas vezes, né? Porque eu não quero prejudicar os motoristas também. Então foi bem interessante ter notado que teve uma corridinha super rápida. Foi 10 minutinhos de corrida e entrei no Uber, entrei e saí e a motorista não me falou absolutamente nada. E me criou aquela sensação, um certo vazio, né? Falou, poderia ter tido um pouquinho mais de interação, né? Eu entendo que de repente a pessoa não quer conversar e tal, mas foi bem aquela experiência táxi, né? Entra mudo, saiu calado. E aí, eu vou dar menos rating por conta disso aí ou não? Então eu fiquei nesse debate durante um tempo. Eu cheguei à conclusão de que não, porque eu estava pegando o serviço para ir de ponto A a ponto B, isso foi me entregue e eu não tive problema algum. Então, na verdade, eu é que fiquei com uma sensação, mas isso aí é facilmente superado, né? Me chamou a atenção que teve uma corrida recente também, acho que talvez foi a minha última, que o cara veio aqui me trazer em casa e teve alguns momentos que na direção, freadas bruscas, pegou um caminho estranho que na verdade não é culpa dele, então eu falei, não, isso aqui eu não posso levar em consideração. Passou da minha casa, eu tinha dado instruções claras, ó, aquela casa ali à esquerda e tal, não sei o que, ele passou meio que, sabe, e aí eu falei assim, não, aqui ele estava um pouco desconectado, aqui, embora tivesse também a questão de entrou mudo, saiu calado, o cara não prestou atenção naquilo que eu estava oferecendo para ele de forma explícita. Né? Então aí eu acabei dando 4 estrelas, porque não tem 4,5, não tem nada, né? 4 é 5. Então aí eu falei, não, 4 eu acho que é justo nesse caso aqui, porque faltou um pouco de foco no cliente nesse caso, né? Mas isso aí é da minha parte, é meu critério. Inclusive eu estou até um pouco questionando, será que é isso mesmo? Entendeu? Para fazer uma avaliação que fosse justa da pessoa, né? Então, de fato, a gente está vendo esse sistema tem essa base e a confiança é construída através dessas interações, né, ao longo do tempo. Eu acho que o Couchsurfing é um grande precursor nesse sentido. Exatamente, porque ele trabalha a confiança da maneira mais genuína, porque quando a gente fala de Airbnb e de Uber, a gente está falando muito do motorista te dar 5, porque é uma relação comercial e ele te dá 5 na tua frente para tu dar 5 para ele, provavelmente, na expectativa. E também vocês fazem a viagem sem se comunicar, porque na opinião da motorista ou tua, é um processo só de deslocamento e acabou por aí. Então, o Uber ele nunca é relacionado como um serviço de experiência.
O Airbnb é. E essa é uma coisa que até a gente já falou em lives, que é o Uber é considerado uma operação transactional, né? Simplesmente de transação e simples assim. E o Airbnb é considerado uma operação humanity, né? De humanista e uma experiência que te traz a condição de que, olha, eu te reconheço como ser humano, eu te trato como ser humano da maneira ideal que a gente fala em teoria, né? Que é com respeito, de forma digna, de forma educada. E aí tu acaba tendo uma experiência completamente diferente do que tu ir para um hotel. Hoje a única diferença do Uber para um táxi pro consumidor é preço. E que às vezes nem isso se perfectibiliza. Porque as experiências dentro de cada carro não são muito diferentes. E claramente a maior parte dos motoristas hoje, pelo menos no caso do Brasil, estão para gerar renda extra ou para ser a sua única fonte de renda enquanto está desempregado. Então, no caso do Couchsurfing, isso não acontece porque tu recebe a pessoa na tua casa, porque tu está afim da interação, de uma experiência, de uma troca de ideias, e a tendência é que isso seja, no mínimo, atingido. O que pode acontecer? Tu dizer, olha, eu tive a interação com a pessoa, tive uma experiência legal, conheci a pessoa, conheci outros assuntos sobre outros lugares, mas a nossa relação não teve fit. E por alguma razão a gente não teve empatia. Então foi isso aí mesmo, agora não volta, mas dentro do possível a gente teve uma boa experiência. Te dá uma capacidade de uma relação intensa. E aí também entra na condição de ser humanity. E outra, não tem a relação comercial que o Airbnb e o Uber têm. A pessoa não está ganhando nada com isso. É simplesmente pela experiência. E aí é genuíno. Né? A interação vai acontecer de forma genuína. Ninguém precisa enganar ninguém, ninguém precisa ser falsamente simpático, porque está ganhando dinheiro, porque quer um rating legal e tal. Então, a confiança é levada no limite máximo que é possível, né? As pessoas têm que, de fato, confiar umas nas outras, que naqueles dias, naquele momento, a relação vai ser o mais saudável possível. E, às vezes, ela é transcendental. E aí, se torna uma relação de amizade de muito tempo, né? De fato, magnífico comentário, André. Que outros desafios tem o Couchsurfing como negócio? Bom, depois é a questão de gerar receita, que é uma possibilidade, é um desafio que eles têm, porque o negócio tem que continuar se desenvolvendo e mantendo vivo, né? Então eles vivem de investimentos e desses $20 por verificação de usuário e manter a comunidade ativa e manter a comunidade operante, né? Então, assim como o Craigslist, assim como o Wikipedia, eles são negócios da origem da internet para a pessoa física, né? E que permite a conexão das pessoas e a colaboração de maneira muito singela, mas que coloca o peer, a pessoa, como protagonista de tudo isso, né? Diferente de outros exemplos que a gente usou, caso do Airbnb, caso do Uber, que coloca a tecnologia como principal a principal razão de utilizar aquele sistema, né? Então, Couchsurfing não. Couchsurfing tem o desafio de se manter sendo uma tecnologia o mais simples possível para colocar a pessoa como protagonista da situação e manter essa comunidade engajada. Fala um pouco para nós sobre o incidente que eles tiveram perdas de dados em 2006. Então, como eu falei antes, a perda de dados em 2006 gerou uma série de dúvidas se o negócio continuaria, o que aconteceria. A perda desses dados não impactou em nada os usuários, não teve nenhum impacto negativo, não teve nada que expusesse esses usuários, mas em contrapartida colocou em xeque a operação do Couchsurfing e se faria sentido manter o negócio. Eles quase desistiram. E aí, nessa virada de chave e na ideia de pivotar para algo que gerasse uma receita, eles anunciaram que iam manter o negócio e aí se preocuparam mais com a segurança dos dados e aí começa toda essa operação de gerar receita a partir de usuário verificado.
De fato, em 2006 o comprometeu, é tudo na base da confiança, e as pessoas se sentiram só um pouquinho, tu acabou de perder toda a informação minha, por que que eu preciso confiar nessa plataforma? Eu acho que para aquela época foi um grande choque, porque as pessoas ainda não tinham o conceito de plataforma com muita clareza, e sobre qual é que é o valor que ela traz. Uma delas é manter os dados não só de forma permanente, mas também de forma segura, de forma privada, de forma confidencial, esse tipo de coisa. Então, é bem interessante que com esses pequenos acontecimentos a gente foi aprendendo um pouco a construir a economia colaborativa na parte digital. Exatamente, exatamente. Eles são os predecessores disso. E em 2006 surge o conceito de economia colaborativa apresentado num material de estudo, que é da Rachel Botsman, que é o que é meu é seu, né? E é considerada a bíblia da economia colaborativa até hoje, né? E os TEDs e YouTubes que tem de palestras dela são impressionantes. Ela, na minha visão, é a pessoa que melhor explica economia colaborativa no mundo. Não conheço outra pessoa que faça isso melhor que ela. Fantástico, tá aí uma sugestão, inclusive, para uma live no futuro, a gente falar o que é economia colaborativa e trazer esses conceitos e comparar e tudo mais, né? Já que eu estou falando com um especialista em economia colaborativa, que é o André Seco Richter, e que está à frente da Auster, né? Então, antes da gente finalizar aqui, André, fala para nós um pouco da visão de futuro. O que é o Couchsurfing para o futuro? Bom, no futuro ele provavelmente vai se manter coerente com o que é hoje, mantendo a comunidade ativa. Eles têm no Instagram um perfil muito forte, onde fica relatando experiências dos usuários e divulgando tudo isso que é possível viver e experienciar dentro do Couchsurfing e das visitas na casa de outras pessoas, né? E provavelmente eles vão continuar gerando valor para essa comunidade, de maneira que a comunidade continue crescendo, confie ainda mais no sistema e que mantenha esse processo de engajamento, até porque um dos grandes trunfos da economia colaborativa é poder ter experiências e situações com o menor custo possível a partir do engajamento de umas pessoas com as outras e que vai de encontro ao que hoje a gente vive no mundo, que é o excesso de individualismo, né? E na minha visão é que isso realmente vai acontecer, e eu acredito que cada vez mais a economia colaborativa vai assumir esse papel de destaque, a ponto de cada vez mais pessoas se abraçarem ao redor do sonho e dos objetivos das outras pessoas, gerando oportunidades de baixo custo ou enfim, melhores experiências para que o mundo se torne de novo mais colaborativo e mais relacionado, né, uns com os outros. Muito legal essa visão bem humanista, né? Bem humana de ver o Couchsurfing como uma possibilidade de interação e de retorno a essa interação entre pessoas. É uma visão muito bonita mesmo e muito possível, já que eles conseguiram aí, mesmo com baixa captação de recursos, manter esse projeto até hoje. Então, de repente, aí um sinal bem positivo e promissor. A conta deles, como tu falou no Instagram, é muito legal. E eu acho que é uma forma bem legal da gente fazer, então, o fechamento do episódio. Se tu pudesse recapitular em um minutinho aí o que a gente falou sobre o Couchsurfing hoje, o que seria, André? Bom, a gente contou o que é o Couchsurfing, que é gerar experiência de pessoas na casa de outras pessoas sem custo, né? Muito mais pela experiência, troca de experiências entre as pessoas, dormindo no sofá, que é usando a expressão original do termo. É um negócio que começou em 2013, então muito antes da gente ter os celulares altamente conectados e da gente ter essa internet de alta qualidade disponível no mundo inteiro. E ele tem uma geração de receita mínima, muito focado na coisa non-profit como negócio, e tem uma geração de receita de aproximadamente 3 milhões de dólares ano, o que dá menos de 300 mil dólares mês, que para esse perfil de negócio é um valor bem baixo. E cada vez mais eles se mantêm fiéis à ideia de engajar a comunidade deles em oportunidades e experiências únicas, sem a questão de valor comercial
que é o caso do Airbnb, que seria o grande concorrente do Couchsurfing para quem quer viajar e buscar experiências diferentes, né? Fala um pouquinho sobre a Auster e o trabalho que vocês estão fazendo. Bom, a Auster é um financiamento coletivo focado em esporte e a gente está hoje com 20 campanhas já no site, a gente está 1 ano e 3 meses no mercado e o nosso objetivo é trazer ao extremo e na forma mais intensa a colaboração entre as pessoas, fazendo com que as pessoas se abracem uma ao redor das outras, em volta do objetivo esportivo de alguém, ou de uma ONG, ou de uma federação, para que esse sonho seja executado a partir do levantamento de dinheiro de diversas pessoas físicas que acreditem na causa. Então, é colaboração 100% do tempo e no intuito de trazer o que o esporte tem de melhor, que é a união das pessoas a partir de uma crença semelhante, né? Que é usar o esporte como poder transformador na sociedade. Magnífico. Octanage é combustível para inovar. Em octanage.com você acessa as nossas entrevistas, nossos comentários, também disponível em todas as plataformas de podcast e em redes sociais, @octanage ou @octanage podcast. Esse foi o Aventureiros A004, estudo de caso do Couchsurfing. Time Octanage, até a próxima. Valeu, até a próxima.